Mulher paralisada, deixada sozinha num café no primeiro encontro. Então, um CEO desconhecido com uma menina se aproximou e mudou tudo. Blair Whitmore levou quase uma hora para se arrumar. O seu vestido azul claro era suave e simples, com mangas curtas e uma faixa que se amarrava na cintura. Ela usava apenas um toque de batom, algo neutro, mas quente, e os seus longos cabelos loiros caíam em ondas suaves sobre os ombros. Demorou mais do que o habitual para acertar tudo, para estabilizar as mãos o suficiente para aplicar o rímel na frente do espelho de corpo inteiro. Mas ela conseguiu. Permitiu-se sentir algo próximo da esperança. Era o seu primeiro encontro em quase 2 anos. O café era pequeno, situado entre uma livraria e uma florista no centro de Portland, com era a enrolar-se nas janelas e o cheiro de canela e café a pairar no ar. Blair entrou pela porta da frente 10 minutos antes, com o coração batendo forte sob o vestido, e escolheu uma mesa perto da janela. Ela ajustou a postura, colocando as mãos delicadamente no colo, e olhou para o telemóvel novamente. Ele estava atrasado, apenas 5 minutos, depois 10. Ela continuou a sorrir, mesmo quando as mãos começaram a ficar frias. Finalmente um homem entrou, alto, bem vestido com uma camisa de botões e calças de ganga escuras, com um relógio que brilhava sob as luzes do café. Ele olhou em volta brevemente antes de os seus olhos pousarem nela. Blair sorriu, levantando ligeiramente a mão. Ele parou. Os seus olhos desceram do rosto dela para a cadeira em que ela estava sentada, a sua cadeira de rodas, e depois voltaram a subir, como se ele precisasse de confirmar o que estava a ver. O seu maxilar ficou tenso, e toda a sua postura mudou de casual para visivelmente desconfortável. "É a Blair?" perguntou ele sem se sentar. "Sim", disse ela com a voz calma, apesar do tremor nos dedos. "Prazer em conhecê-lo." Ele pestanejou e depois disse em voz alta: "Pensei que pudesse andar. Isto é uma mentira." Blair prendeu a respiração. Várias cabeças se viraram. O barista lá atrás do balcão congelou no meio do movimento. Um casal na mesa ao lado ficou em silêncio. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Suas bochechas ficaram vermelhas, mas ela manteve as costas retas. "Eu nunca menti", conseguiu dizer com voz baixa. "Está no meu perfil. Eu só pensei, não", disse ele bruscamente, acenando com a mão. "Não foi para isso que me inscrevi." Ele riu uma vez, seco e amargo. Depois balançou a cabeça. "Não acredito nisto. Devias ter dito alguma coisa. Isto é enganador." A garganta de Blair apertou-se. "Não estou quebrada", sussurrou ela, mas ele já estava a pegar na carteira. Ele atirou uma nota de $10 para cima da mesa, como se isso fosse cobrir os danos, murmurou: "Não vou fazer isto." E saiu, deixando-a sentada sozinha. O silêncio instalou-se. Blair olhou para as mãos no colo, tentando que parassem de tremer. A sua coluna estava rígida, fria. Ela manteve o rosto imóvel, os olhos secos, recusando-se a chorar. "Não aqui, não na frente de estranhos." Ela ajustou a sua posição, levantou o queixo e tentou respirar. E então uma voz suave quebrou o silêncio. "Papai, por que aquela senhora está triste?" Blair olhou para cima, assustada. Uma menina estava a alguns metros de distância, vestindo um vestido rosa com flores brancas e tênis brilhantes. Os seus cachos eram dourados, balançando enquanto ela mudava o peso de um pé para o outro. Nos braços, ela segurava um bicho de pelúcia, algo entre um coelho e um unicórnio. Um homem agachou-se ao lado dela, alto e de ombros largos, com um casaco escuro. O seu cabelo era castanho, com apenas um toque de cinza nas têmporas, e os seus olhos eram firmes e gentis. Ele seguiu o olhar da filha em direção a Blair. A menina puxou a manga dele novamente. "Podemos ajudá-la?" Blair sentiu a respiração parar. O homem levantou-se, oferecendo a Blair um sorriso gentil enquanto se aproximava da sua mesa. A sua voz era calorosa, mas não intrusiva. "Importa-se de ter companhia?" perguntou ele suavemente. "A Rosie é muito boa a animar as pessoas." Blair olhou para o homem, depois para a menina, Rosie, que agora sorria timidamente e acenava. Por um momento, ela não conseguiu falar, mas o peso no peito, a humilhação ainda recente de apenas alguns minutos atrás, começou a diminuir um pouco. Ela acenou com a cabeça. "Claro", disse ela baixinho. "Eu gostaria muito." Rosie subiu na cadeira em frente a Blair sem hesitar, balançando as perninhas enquanto se aproximava da mesa.
Ela colocou o seu unicórnio de pelúcia no assento ao lado dela, depois vasculhou a sua pequena mochila brilhante e tirou uma folha de autocolante. Essas são as minhas estrelas brilhantes, anunciou ela. Quer uma? Você parece uma pessoa brilhante. Blair pestanejou, surpreendida pela energia da menina, mas deu por si a sorrir. Um sorriso verdadeiramente involuntário que suavizou as suas bochechas e aliviou a tensão no peito. Adoraria ter um, disse ela. Rosie destacou uma estrela rosa brilhante e estendeu a mão por cima da mesa. Blair inclinou-se para a frente e deixou Rosie colocá-la delicadamente nas costas da sua mão. Perfeito, declarou Rosie. Agora combinamos. Ela mostrou a Blair a sua própria mão. 3 estrelas brilhantes em fila, uma delas manchada com chocolate. Queres um biscoito? Posso partilhar o meu. O papá diz, partilhar é a maneira mais rápida de fazer um amigo. Blair olhou para o biscoito, meio comido e a desfazer-se nas bordas, e deu uma pequena risada. Obrigada, talvez só um pedacinho. Rosie arrancou um pedaço e colocou-o cuidadosamente num guardanapo à frente de Blair. A gentileza da criança, tão natural e espontânea, começou a derreter o peso que Blair carregava desde o momento em que entrou no café. Do outro lado da mesa, Owen sentou-se lentamente, com movimentos calmos e sem pressa. Ele deu a Blair um pequeno sorriso, tranquilizador, sem pena. Não precisa explicar nada, disse ele baixinho, mas também não merece o que ele fez. Blair encontrou o seu olhar. Ela esperava desconforto, ou talvez aquele tom excessivamente solidário que as pessoas às vezes usavam quando não sabiam o que dizer. Mas não havia nada disso na voz de Owen. Nenhum constrangimento, nenhuma condescendência, apenas sinceridade tranquila. Obrigada, disse ela. A sua voz falhou um pouco, então ela limpou a garganta. Não é a primeira vez, mas ainda dói como se fosse a primeira vez. Owen acenou com a cabeça uma vez. Sinto muito que isso tenha que doer. Houve uma pausa. Gentil, sem tensão, apenas o ritmo de pessoas a acomodarem-se numa companhia inesperada. Blair observou Rosie a começar a alinhar pacotes de açúcar como dominós. A menina cantarolava para si mesma, o seu vestido rosa a fazer barulho cada vez que se movia. A sua alegria era contagiante, luz a espalhar-se pelo espaço que antes estava cheio de vergonha e silêncio. Ela é adorável, disse Blair suavemente. Ela é tudo, respondeu Owen. A suavidade na sua voz, que vinha de algum lugar profundo, mantém-me com os pés no chão. Lembra-me todos os dias que a vida ainda é boa. Havia algo na maneira como ele disse isso, algo na maneira como os seus olhos se demoravam na filha, ternos, mas tingidos de uma dor silenciosa. Blair inclinou ligeiramente a cabeça. A sua mãe. Rosie olhou para cima naquele momento, sua voz soando antes que Owen pudesse responder. A minha mãe está no céu, disse ela com naturalidade. Mas o papá disse, pessoas gentis fazem-na sorrir das nuvens. Blair sentiu a respiração parar, o peito apertar de uma forma que não tinha nada a ver com desconforto e tudo a ver com o impacto profundo daquelas palavras. Olhou para Owen, surpreendida. Ele acenou com a cabeça, sem dizer nada a princípio. Rosie continuou, imperturbável. Então, quando vemos alguém simpático ou corajoso, diz o papá, olha para cima, Rosie. A mamãe está a sorrir. A garganta de Blair fechou-se em torno de algo não dito. Ela colocou a mão sobre o autocolante rosa que Rosie lhe tinha dado, como se para o manter no lugar e talvez para se manter no lugar também. Isso é lindo, disse ela após um momento. E ela deve estar a sorrir muito. Rosie sorriu, especialmente quando partilhou biscoitos. Owen sorriu levemente, mas não interrompeu. Os seus olhos estavam fixos em Blair, estudando-a, firmes, mas gentis. E Blair, pela primeira vez naquele dia, sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas o conforto de não ser julgada. Não era apenas a aceitação inocente de uma criança. Era ser vista por completo, claramente, e não ser rejeitada. Ela olhou para Rosie novamente, depois voltou a olhar para Owen e disse baixinho, obrigada por não desviar o olhar. A resposta de Owen foi simples, mas significou tudo. Eu não faria isso. O sol do final da tarde tinha transformado o céu em um dourado suave quando Owen perguntou, gostaria de dar um passeio? Há um pequeno parque a apenas 1 quarteirão de distância. A Rosie gosta da estação de bolhas que há lá. Blair hesitou.
As rodas da sua cadeira ainda estavam inclinadas devido à posição que ela tinha tomado para sair após o encontro, quando pensava que iria embora sozinha. Ela olhou para Rosie, que agora mostrava os seus autocolantes brilhantes ao barista. Depois, olhou para Owen, cuja oferta não estava cheia de pena, mas sim um convite silencioso. Eu gostaria muito, disse ela finalmente. O parque era pequeno, mas tranquilo, situado entre duas fileiras de árvores que estavam a ficar alaranjadas com o outono. O caminho fazia uma curva suave entre manchas de flores silvestres e parques infantis. Rosie correu à frente, com o seu vestido rosa esvoaçando, acenando com um pequeno frasco de bolhas de sabão que ela tinha recebido de presente dos funcionários do café. Papai, olha, vou fazer o maior. Blair pedalava ao lado de Owen, as mãos firmes nos guidões, a postura ereta. O silêncio entre eles era calmo, não pesado. Apenas duas pessoas a partilhar o espaço na companhia do riso de uma criança. Então Owen começou a falar suavemente. O que faz quando não está a suportar primeiros encontros terríveis? Blair soltou uma pequena risada. Sou ilustradora freelancer, principalmente de livros infantis. Gosto de desenhar mundos onde ninguém fica para trás. Owen ergueu as sobrancelhas. Isso é inesperadamente perfeito. Blair olhou para ele. E tu? Dirijo uma startup de tecnologia da saúde, respondeu ele. Estamos a trabalhar em soluções de mobilidade adaptativa, coisas como próteses inteligentes, sensores integrados em cadeiras, esse tipo de coisas. Blair ergueu uma sobrancelha divertida. Ou estás muito comprometido com o teu trabalho, ou isto é uma coincidência elaborada. Owen riu. Admito que é mais uma missão do que um trabalho. Pararam perto de um banco enquanto Rosie corria em direção à relva. Bolhas a seguir-se atrás dela como pó de fada. Blair observou-a por um momento, depois olhou para as próprias mãos no colo. Nem sempre foi assim, disse ela baixinho. Há 3 anos, eu estava lá a treinar para os nacionais, ginástica. A trave era a minha especialidade. Eu tinha feito aquela rotina centenas de vezes. Owen não disse nada, apenas esperou. Blair inspirou. Uma aterragem correu ligeiramente mal. O meu calcanhar escorregou na descida. Lembro-me do estalo nas costas antes mesmo de bater no tapete. Depois, nada da cintura para baixo. A expressão de Owen não mudou. Não de uma forma que a fizesse sentir-se pequena ou ridícula. O seu olhar permaneceu firme. Ela continuou com a voz mais suave. As pessoas continuavam a dizer, eu era forte, corajosa, inspiradora, mas nenhuma delas ficou tempo suficiente para ver o que veio depois. As cirurgias, a depressão, o facto de que alguns dias sair da cama parecia uma prova olímpica. A voz de Owen estava baixa. Mas tu saíste da cama. Blair olhou para ele surpreendida. Sim, disse ela. Eventualmente, porque percebi que não estava quebrada, apenas reprogramada. Houve um silêncio por um instante. Então Owen disse, acho que isso se chama força. Blair piscou, surpresa com a simplicidade do elogio. Sem alarde, sem exagero, apenas a verdade. Ela sorriu. Desta vez, não por educação, mas por algo real, algo que vinha do fundo do seu coração. Tenho tentado acreditar nisso novamente, disse ela. Ele olhou para as mãos dela apoiadas nas rodas. Tu tornas isso fácil de acreditar. Nesse momento, Rosie gritou, olha, olha! E correu com uma enorme bolha de sabão balançando ao lado dela. Ela flutuou alguns centímetros acima do colo de Blair, captando a luz do sol e refletindo todos os tons do céu. Blair riu, um som que Owen nunca tinha ouvido dela antes. Leve, despreocupado, completo. Rosie gritou e bateu palmas. Tu sorriste. Isso significa que eu ganhei. Blair estendeu a mão e estourou a bolha gentilmente. Tu definitivamente ganhaste. Owen ficou ao lado dela, observando as duas. E pela primeira vez desde o acidente, Blair percebeu que não se sentia como alguém que precisava ser resgatada. Ela apenas se sentia vista. O café se tornou o seu ponto de encontro tranquilo. Não foi planejado, apenas um ritmo natural que se formou após alguns passeios compartilhados e conversas sem pressa. A cada poucos dias, Blair recebia uma mensagem de Owen. Café às 16 horas. Rosie insiste que o chocolate quente aqui é mágico. E de alguma forma, Blair sempre dizia sim. Desta vez, Rosie estava com a avó, dando a Blair e Owen um tempo livre inesperado.
As janelas do café embaçavam suavemente com o frio lá fora, e Blair sentou-se em frente a Owen, com as mãos em volta de uma caneca quente de chá, o vapor a roçar sua bochecha. Owen tinha trazido o seu iPad, revendo algumas apresentações para uma reunião na manhã seguinte. "Posso ser chato por 15 minutos?" perguntou ele com um sorriso. "Depois sou todo sua." "Combinado", Blair sorriu, "desde que me deixe roubar um biscoito." "Feito." Ela estendeu a mão para o prato enquanto ele passava pelos slides do projeto, gráficos, alocações orçamentárias, até que um slide chamou a sua atenção. Era intitulado Implementação da Fase 2 da Bolsa de Reabilitação Neuromotora. Por baixo de um logótipo que ela conhecia de cor, Harbor Light Recovery Center, ela prendeu a respiração. "É isso mesmo." Ela inclinou-se para a frente, estreitando os olhos. "É a instituição onde eu estive." Owen parou a meio do movimento. "A sério?" Blair acenou lentamente com a cabeça. "Foi onde passei quase um ano. Aquela nova ala de terapia aquática. Está nessa proposta." Owen recostou-se com uma expressão de compreensão a surgir no rosto. "Foi uma das nossas primeiras rondas de investimento. Nós pressionamos muito o conselho sobre isso. Muitas pessoas não viam o valor." Ela olhou para ele. "Mas você viu." Ele encontrou o olhar dela. "Sério agora?" "Sim, eu vi." Houve um momento de silêncio, algo pesado no ar entre eles. Não era tensão, mas a gravidade de algo importante. Blair perguntou gentilmente. "Você sabia que eu estava lá naquela época?" Owen balançou a cabeça, sua voz baixa. "Não, não sabia." Uma pausa. "Mas fico feliz que estivesse." Blair olhou para baixo, depois sorriu suavemente. "Aquele lugar mudou tudo. Sem a esteira subaquática, eu nunca teria recuperado o equilíbrio central. Não consegui sentar sem um arnês por 6 meses. E então, um dia, não precisei mais dele." Ela olhou para ele novamente, com os olhos brilhantes. "Aquela ala me deu esperança." Owen exalou, inclinando-se para a frente. "É por isso que fazemos isto. É disso que se trata. Não apenas margens e impacto no mercado, mas histórias como a sua, pessoas como você." "Nunca pensei que conheceria o homem por trás do cheque", disse ela com leveza, mas algo nas palavras ficou no ar. "E eu nunca pensei que partilharia um biscoito com alguém cuja vida eu acidentalmente ajudei a reconstruir." Ambos riram baixinho, mas nenhum dos dois desviou o olhar. Era estranho, esse passado silencioso e partilhado que nenhum dos dois sabia que era partilhado até agora. Como 2 páginas do mesmo livro, finalmente costuradas no mesmo capítulo. A chuva batia suavemente na janela. Os dedos de Owen tamborilaram uma vez na mesa. "Eu fico a pensar naquele dia", ele admitiu. Quando a Rosie perguntou por que parecias triste, a Blair sorriu, olhando pela janela. Ela não viu uma cadeira de rodas, apenas uma pessoa. "Ela é boa nisso", disse o Owen. "Ela não vê limites, apenas pessoas que vale a pena conhecer." A Blair mexeu o chá. "Acho que talvez essa seja a verdadeira terapia, ser vista. Não como a ferida ou a sobrevivente forte, mas apenas como a Blair." "Tu és Blair", disse Owen, muito antes e muito depois da cadeira. Isso nunca mudou. Algo dentro dela se soltou com isso, não porque fosse poético, mas porque ele falava sério. E, de repente, aquela cafetaria não parecia mais uma parada temporária entre a dor antiga e os novos medos. Parecia o começo de algo que via ambos e permanecia. De qualquer forma, era uma manhã de domingo quando Owen a convidou. "Eu estava a pensar", disse ele casualmente sobre a mesa do café. "Tu e a Rosie talvez queiram passar na minha casa, no quintal. Costumava ser um jardim da minha mãe. Ela adorava." Blair parecia hesitante. "Adoraria, mas a tua casa tem escadas na entrada?" Owen hesitou por uma fração de segundo. Quase imperceptível, mas Blair percebeu. 3 degraus, ele admitiu. "Só na varanda." Ela deu um pequeno sorriso. "Não amargo, apenas real. Não consigo subir degraus. Não sem ajuda. A maioria das casas não foi construída a pensar em pessoas como eu." "Eu entendo", disse ele rapidamente. "Fica para outra altura, então." Ela acenou com a cabeça educadamente, mas algo nos seus olhos escureceu. Ele percebeu e não gostou. Naquela noite, Owen não conseguiu dormir. A imagem do sorriso dela, brilhante, mas um pouco forçado, não o deixava em paz. Por volta da meia-noite, ele fez algumas chamadas, enviou uma mensagem a um amigo que fazia trabalhos em madeira personalizados e liberou a sua manhã. Ao amanhecer,
Uma rampa de madeira simples, lisa, resistente e com largura suficiente estava à espera na entrada da sua varanda. Não era sofisticada. Não era permanente, mas era bem-vinda. Quando Blair chegou mais tarde naquele dia, Rosie correu para a cumprimentar primeiro, com o seu vestido rosa esvoaçando enquanto ela descia a calçada. Você veio. O papá fez muffins. Eu ajudei. Blair sorriu para a sua alegria, mas os seus olhos captaram outra coisa. Algo que a fez suspirar. A rampa. Madeira fresca, sem pintura, inclinava-se perfeitamente do passeio até a varanda. Ela pestanejou lentamente. Aproximou-se com a cadeira de rodas e tocou-a com a ponta dos dedos, como se não fosse real. Owen saiu então, limpando as mãos num pano de cozinha. Não deu grande importância ao assunto. Não chamou a atenção. Bom dia, disse ele simplesmente. Não é muito, mas achei que não deveria ter de dar a volta ou ser carregada. Blair olhou para cima, com os olhos marejados. Sem palavras, apenas um olhar longo e silencioso, como se ele tivesse tocado algo que ninguém tinha tocado antes. Obrigada, sussurrou ela, com a voz embargada. Owen encolheu os ombros, com a voz baixa. É o seu domingo também. Merece entrar pela porta da frente. O quintal estava banhado por uma luz dourada suave, o sol do final da manhã a brilhar através dos galhos de um velho bordo. O jardim tinha crescido selvagem desde que a mãe dele faleceu, lírios emaranhados com ervas daninhas, roseiras a crescer em todas as direções. Mas havia algo de belo naquele caos. Viva! Blair rolou pelo caminho de pedras que Owen tinha alargado naquela manhã, as rodas a esmagar levemente as pétalas caídas. Rosie correu à frente, girando em círculos perto de um canteiro esquecido de lavanda. Este lugar, sussurrou Blair, é como um segredo silencioso. A minha mãe costumava dizer, disse Owen, aproximando-se dela, que cada flor é uma segunda oportunidade. Blair sorriu ao ouvir isso, os seus dedos a roçar a borda de uma flor. Nesse momento, Rosie apareceu com um pequeno vaso de barro nas mãos. Dentro dele, uma violeta roxa brilhante balançava suavemente. Ela caminhou direto para Blair, colocou-o gentilmente no seu colo e sorriu. Esta flor precisa de ti, disse ela com total seriedade. Assim como nós precisamos. Blair congelou. Owen observou-a atentamente enquanto as suas mãos apertavam levemente o vaso. Ela olhou para a pequena planta e, por um momento, nada se moveu. Então, a sua voz falhou. Tu és especial, Rosie. Rosie sorriu. Eu sei. Elas ficaram sentadas por um tempo. Blair na sombra salpicada pelo sol. Rosie puxando a manga de Owen, pedindo mais muffins, mais flores, mais tudo. E Blair, ela não se sentia apenas bem-vinda. Ela se sentia enraizada. Como se talvez, apenas talvez, não fosse ela quem estivesse recebendo uma segunda chance. Talvez ela fosse uma. Blair tinha trabalhado durante meses para preparar a galeria. Cada pintura era uma parte dela, camadas de cor que mascaravam anos de dor, recuperação e redescoberta. Explosões abstratas de movimento, pinceladas ousadas, tristeza silenciosa capturada em óleos e acrílicos. A exposição chamava-se Rewritten, reescrita, porque era isso que ela tinha de fazer com a sua vida. Naquela noite, a galeria estava cheia. Uma iluminação quente brilhava nas paredes brancas. Notas de jazz flutuavam ao fundo. Owen chegou com Rosie, que usava um vestido rosa de veludo, e imediatamente declarou que a mesa do buffet era a melhor parte dos eventos para adultos. Blair os cumprimentou com um sorriso radiante. Seu cabelo loiro estava trançado para um lado, seus olhos brilhavam, não de nervosismo, mas de orgulho. Eu não tinha ideia de que você sabia pintar assim, disse Owen, parando em frente a uma obra cheia de azuis espirais e linhas douradas fragmentadas. Eu não conseguia, disse ela. Não até depois da cadeira. Isso ajuda? Ela acenou com a cabeça. Isso me permite mover-me de uma maneira diferente. Por um tempo, tudo estava perfeito. Blair deslizava entre as conversas, graciosa e serena. Owen ficou por perto, mantendo Rosie na linha e ocasionalmente lançando olhares para ela. A maneira como ela ria agora, sem reservas, como alguém que está a aprender a respirar novamente até que isso aconteça. Duas mulheres em vestidos de cocktail estavam perto de uma das telas maiores de Blair. Owen não estava a ouvir a socapa.
Ele apenas ouviu as palavras ao passar para pegar mais sumo para Rosie. Isso é fofo, disse uma mulher, sua voz repleta de charme paternalista, dando-lhe um propósito novamente. Homens assim sempre precisam de um pequeno projeto de redenção. Owen congelou. Ele se virou lentamente apenas para ver Blair não muito atrás delas, tendo ouvido exatamente a mesma coisa. Sua expressão não mudou imediatamente, mas seus olhos, aqueles olhos abertos e expressivos, se fecharam. Sua coluna se endireitou, suas mãos se apertaram contra as rodas. Ela se virou e se afastou do grupo, os ombros tensos como uma armadura. Owen a seguiu. Blair. Estou bem, disse ela secamente. Eles saíram para o terraço dos fundos da galeria. Estava tudo calmo ali, apenas os sons da cidade ecoando à distância. Blair olhou para o horizonte. Já ouvi coisas piores, acrescentou. Ainda assim, eles não sabiam do que estavam a falar. Ela virou-se para olhar para ele. Não sabiam? Isso o surpreendeu. Blair, não precisa explicar, ela interrompeu. Sei que sou muita coisa, uma história, um símbolo. As pessoas adoram símbolos. Não te vejo como um símbolo. Sei que és gentil, Owen. Tu e a Rosie entraram na minha vida quando eu menos esperava, mas às vezes questiono-me. Ela engoliu em seco. A sua voz estava baixa. Questiono-me se isto é sobre mim ou sobre o que te faço sentir. Útil. Bom, as palavras pairavam entre eles como fumo. Owen não sabia como responder, porque uma pequena parte dele sentia que ajudar Blair de alguma forma o ajudava a si mesmo, como se aparecer a tornasse um homem melhor. E essa parte dele odiava isso, porque ele não queria que ela fosse um arco de redenção. Ele só a queria. Blair deu-lhe um sorriso suave e triste. Não precisas de me consertar, Owen. Não estou quebrada. Só preciso saber que não sou a segunda oportunidade de alguém. E com isso, ela voltou-se para a galeria. Nos dias que se seguiram, Blair ficou distante. As mensagens tornaram-se educadas. As chamadas ficaram sem resposta. Owen não insistiu. Passou mais noites em silêncio, olhando para o pequeno quadro que Rosie tinha feito com Blair, flores e estrelas pintadas com os dedos. Uma noite, Rosie entrou no quarto depois da hora de dormir. Um pedaço de papel dobrado estava na sua mão. Fiz uma coisa, sussurrou ela. Para a Blair. Ele abriu. Um desenho a lápis de cera de uma menina numa cadeira de rodas com longos cabelos amarelos sentada ao lado de um jardim. Ao lado dela estava a Rosie com o seu habitual grande sorriso e o Owen segurando um coração entre as mãos. Acima, com a caligrafia cuidadosa da Rose. Querida Blair, acho que és mágica, mas o papá fica triste sem ti. Por favor, volta. Owen olhou para o bilhete e, pela primeira vez, não se sentiu como aquele que oferecia cura. Sentiu-se como aquele que precisava dela. O apartamento estava quase vazio. Blair rolou silenciosamente pelo chão de madeira, examinando as poucas caixas restantes empilhadas perto da porta. Os seus materiais de arte estavam embalados. As paredes, antes cheias de cores e esboços, estavam nuas. Portland lhe trouxe tanta dor, cura, redescoberta. Mas era hora de partir. Uma galeria em Santa Fé oferecera-lhe uma residência, um novo começo, uma vida mais tranquila, num lugar onde ninguém olharia para ela e veria uma história, ou pior ainda, inspiração. Ela não se despediu de muitas pessoas, nem de Owen, nem de Rosie. Ela disse a si mesma que era mais fácil assim. Na manhã em que planeava partir, o céu estava cinzento, com uma chuva suave a cobrir as calçadas como um suspiro. Blair abriu a porta da frente para trazer a última caixa, mas parou. Havia algo na soleira da porta. Uma caixa de madeira, polida, lisa, com o seu nome gravado em cursivo na tampa. Blair Whitmore. Ela hesitou com o coração já a bater forte. Dentro, encontrou uma pilha de livros lindamente encadernados, livros infantis, ilustrados, e eram dela. As suas personagens, os seus desenhos, as suas histórias, aquelas que ela rabiscara em cadernos e escondera. Contos engraçados sobre fadas do jardim e gatos aventureiros. Meninas corajosas em cadeiras de rodas que domavam dragões e voavam em balões de ar quente feitos de dentes de leão, mas agora impressos, coloridos, reais. Havia um pequeno envelope enfiado ao lado dos livros. Ela abriu-o com dedos trêmulos. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Blair, encontrei os esboços na pasta que deixaste para trás. Eles não estavam inacabados.
Estavam à espera de se tornarem algo mais. Mostrei-os a nossa equipe editorial infantil. Eles apaixonaram-se. Imprimimos uma pequena tiragem. A Rosie insistiu em ler todos antes de dormir 2 vezes, às vezes 3 vezes. Ela acha que o dragão na menina com rodas e asas sou eu. Acho que ela está certa. Não me inspiraste apenas a mim, Blair. Inspiraste um mundo que eu não sabia que precisava. Por favor, não o abandones. Owen. Blair não percebeu que estava a chorar até que as suas lágrimas mancharam a borda do papel. Ela segurou o bilhete com força, pressionando-o contra o peito como se isso pudesse acalmar o bater do seu coração. Ela não estava a tentar abandoná-lo a ele ou a Rosie, mas talvez estivesse a fugir de um medo grande demais para ser nomeado. Naquela noite, sob um manto de silêncio, Blair sentou-se à janela. Ela traçou a lombada de um dos livros impressos, folheando lentamente as páginas. Os seus próprios desenhos olhavam para ela, ousados e vivos. Às 23h07, ela pegou no telefone. Quando Owen atendeu, a sua voz era suave, cautelosa. Blair. Ela não falou a princípio, apenas ouviu a maneira como ele disse o seu nome, como se isso significasse algo. Finalmente, ela disse baixinho, mas com clareza. Tu não me consertaste. Owen não respondeu. Tu não tentaste me salvar, nem tiveste pena de mim. Tu nunca me olhaste como se eu estivesse quebrada. A sua garganta apertou. Tu me fizeste sentir inteira, Owen, e isso é diferente. Houve silêncio. Então a voz dele, baixa, áspera, honesta. Sinto a tua falta. Também sinto a tua falta. Não me importo onde vives, acrescentou ele. Não me importo em que cidade pintas ou até onde vais. Apenas diz-me que ainda há um lugar para nós em algum lugar da tua história. Blair fechou os olhos. Acho que sim, sussurrou ela. Acho que a próxima página começa daqui. A galeria estava repleta de calor e luz. Lá fora, famílias se reuniram, crianças segurando livros coloridos, os olhos arregalados de admiração. Lá dentro, ao longo das paredes brancas imaculadas, o mundo de Blair Whitmore ganhou vida. Páginas de seus livros ilustrados emolduradas como janelas para a magia. Meninas corajosas em cadeiras de rodas voavam com borboletas. Florestas dançavam com a luz. Os dragões tinham nomes. Os finais eram suaves e brilhantes. Owen Callahan estava do lado de fora da janela da frente, segurando a mão de Rosie. A menina, agora com 6 anos, usava o seu vestido rosa favorito e sapatos brilhantes. Ela estava praticamente a saltar. Ela está nervosa? Perguntou Rosie, espreitando através do vidro. Talvez um pouco, disse Owen, ajoelhando-se ao lado dela. Noites importantes podem ser um pouco assustadoras, mas acho que ela também está muito orgulhosa. Rosie sorriu. Posso ir vê-la agora? Vamos dar-lhe mais um minuto. Mas antes que Owen pudesse terminar a frase, as portas da frente se abriram. E lá estava ela, Blair. Ela usava um vestido creme suave e um lenço com pequenos pássaros pintados em aquarela. Seu longo cabelo loiro estava preso na metade, com um toque de brilho perto dos olhos. Sua cadeira tinha uma pequena flor enfiada na roda lateral. Provavelmente obra de Rossi. No momento em que seus olhos pousaram nelas, seu rosto inteiro se iluminou. Rosie, ela chamou abrindo os braços. Rosie não esperou. Ela correu a toda velocidade, envolvendo Blair com os braços com toda a alegria que uma criança poderia ter. Você veio, Rosie sorriu. Agora os livros têm finais felizes como o nosso. Os olhos de Blair se encheram de emoção quando ela beijou o topo da cabeça de Rosie. Tu és a razão para isso. Owen deu um passo à frente, mais lento, mais silencioso, mas o olhar nos seus olhos era tão alto quanto uma declaração. Ela estendeu a mão e ele a segurou instantaneamente. Tu não me salvaste, Owen, disse Blair suavemente, sua voz apenas para ele. Tu escolheste-me. A mão de Owen apertou suavemente a dela. Todos os dias, sussurrou ele. Para sempre, se me deixares. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, honesto e completo. Então ouviu-se uma voz que fez com que todas as cabeças na sala se virassem. Podemos ser uma família agora? Perguntou Rosie, clara e orgulhosa, de pé, ereta no centro da galeria. Como nos livros. Houve uma onda de risos, alguns suspiros suaves. As bochechas de Blair ficaram vermelhas, mas ela não desviou o olhar. Ela olhou para Owen. Ele acenou com a cabeça, com o coração na boca. E ela acenou de volta.
Aplausos irromperam, suaves, calorosos, comemorativos. Não por uma mulher numa cadeira de rodas, não por um pai solteiro com um passado, mas por uma família. Imperfeita, inesperada, linda. Mais tarde, quando a multidão diminuiu e as luzes se apagaram, os três sentaram-se no chão da galeria a partilhar um cupcake que Rosie insistiu em guardar. Owen encostou gentilmente o ombro ao de Blair. Ela olhou para Rosie, agora encostada sonolenta à sua perna. Eu costumava pensar que tinha perdido tudo naquele acidente, murmurou Blair. Mas talvez eu estivesse apenas a encontrar o meu caminho até ti. Owen beijou o cabelo dela. E Rosie, meio adormecida, murmurou. O melhor livro de sempre. E isso porque, nesta história, ninguém precisava de ser resgatado. Eles simplesmente precisavam de ser vistos, escolhidos, amados. Juntos, eles eram completos. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no Soul Stirring Stories para mais jornadas emocionais poderosas como esta. Clique no botão de hype para apoiar os nossos contadores de histórias. E partilhe este vídeo com alguém que precise de um lembrete. O amor não te conserta. Ele te vê, escolhe-te e fica. Porque, às vezes, os momentos mais difíceis levam aos começos mais bonitos. E, às vezes, família é simplesmente as pessoas que escolhem ficar. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima história.